Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos conhecer todos os grandes traidores da marinha em One Piece. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Vamos dar início com Diez Barrows. Diez Barrows é um personagem que passou despercebido por muitos, mas que foi sim alguém importante no passado. Já ele era um oficial da marinha que era altamente respeitado pelos seus feitos. E ele se casou e teve um filho que é o X-Drake que nós conhecemos, que inclusive admirava muito seu trabalho dentro da marinha. Por algum motivo desconhecido, Diez desertou os fuzileiros navais e acabou se tornando um infame e perigoso pirata, eventualmente formando sua própria tripulação. Depois de virar um criminoso, ele passou a ser muito mais violento e sem respeito em comparação enquanto era um marinheiro. Sua maior participação na obra foi ter encontrado a Ope Ope no Mi, no qual ele fez um acordo com a marinha para vender a fruta por 5 bilhões de berries. Sua ganância por dinheiro tinha tomado conta de sua cabeça, ao ponto dele nem sequer questionar o real potencial da Ope Ope no Mi, ele só queria a grana. Já a fruta acabou sendo roubada pelo Corazon e o Diez posteriormente foi morto pelo Doflamingo, que disse ao ex-marinheiro o quanto ele era burro por não ter comido aquela fruta. Mais um e temos o Vergo. Também conhecido como o Demônio do Bambu, Vergo era um vice-almirante da marinha, que recebeu diversos elogios pela sua conduta firme, força e esmagadora. Não é à toa que ele foi nomeado como chefe da G5 da marinha, aparecendo principalmente no arco de Punk Hazard. Porém, desde seu alistamento na marinha, o Vergo sempre foi um infiltrado pirata. Já a verdade é que ele era um dos 4 oficiais de elite que serviam do Doflamingo e comandavam os piratas Don Quixote, e ele sempre manteve o seu disfarce de marinheiro, inclusive tão bem que ele arrebentava piratas somente para manter o seu posto. Diversas informações confidenciais da marinha foram vazadas em primeira mão para o Doflamingo graças ao Vergo, até situações cruciais como Lau, ainda criança, pedindo ajuda para o Vergo, achando que ele era um marinheiro, quando na verdade era a pior coisa possível a se fazer naquele momento. Devido a isso, o Vergo foi talvez um dos maiores traidores em potencial da marinha de todos os tempos. Próximo temos o Jaguar de Sal. E ele que é um dos personagens mais incríveis de todo One Piece. Jaguar de Sal é um gigante poderoso que no passado foi um vice-almirante da marinha, o que mostra a sua força e a sua capacidade de usar haki. Já em um certo momento, Jaguar acabou deixando a marinha e chegou à costa de Ohara como um náufrago. Muitos acreditam que ele não tenha encontrado justiça na marinha, ou que tenha descobrido segredos perigosos demais. De toda forma, Jaguar há 22 anos atrás protegeu a jovem Nico Robin com o seu próprio corpo, colocando sua vida em risco para salvar a sua amiga do Buster Call da marinha que destruiria a ilha completamente. Durante a destruição, o Jaguar de Sal acabou enfrentando o vice-almirante Aokiji na época, tendo seu corpo todo congelado e que muitos acreditavam ter sido morto naquele dia. Mas na realidade, o gigante sobreviveu e isso foi contado pra gente recentemente no mangá. Com o seu corpo coberto de bandagens, ele se escondeu após salvar e coletar diversos livros que os estudiosos de Ohara salvaram da destruição, e ele trouxe todo esse conhecimento para Elbaf. Tudo isso pode ser incrivelmente importante no futuro, mesmo que para isso ele tenha traído a marinha. Próximo temos o Morgan. Já o famoso Morgan Mão de Machado foi o primeiro nome oficial da marinha, realmente importante a aparecer na série. E ele era um ex-capitão da marinha, também o pai de Helme, porque é o grande amigo de Kobe. Já a história de Morgan é rápida. Certa vez o Morgan era um marinheiro comum. Em uma certa noite, a sua tripulação atacou os piratas Gato Preto e provocaram a ira do infame Capitão Kuro. Com a sua velocidade sobre-humana e garras mortais, o Kuro massacrou facilmente todos os companheiros de Morgan, deixando somente ele vivo, porém com a sua mandíbula quebrada e o seu braço mutilado. Mas Kuro já havia se decidido a se aposentar da pirataria e finalmente ter paz sem ser perturbado. Dessa forma ele usou Morgan para fazer isso. Hipnotizado por Jungle, eles fizeram Morgan achar que tinha capturado o Kuro e enviaram um pirata parecido para execução. Depois que o suposto Kuro foi morto, o Morgan recebeu crédito exclusivo pela captura e foi rapidamente
rapidamente promovido dentro da marinha. Inicialmente ele era um homem tenaz e corajoso, porém após virar capitão e começar a comandar uma base inteira, a fama e o poder subiram a cabeça e o Morgan passou a ser um tirano, brutal e obcecado em aumentar apenas os seus status próprios. Já após sua derrota para Luffy, Zoro e Nami, o Morgan foi preso pelo Garp e julgado também por maus tratos e tirania. Mas depois de preso, o Morgan deu um jeito de fugir e hoje vaga pelo mundo como fugitivo e traidor da marinha de One Piece. Mais um e temos o Aokiji. O Zama, conhecido como Aokiji, é talvez o nome mais absurdo quando se trata de traição da marinha. E já isso porque ele era um ex-fucking almirante, que é um dos cargos mais importantes da marinha, e agora ele se tornou um pirata. Já o Aokiji é um dos homens mais poderosos que existem em One Piece, possui uma logia Rie no Mi, tendo capacidade de criar, controlar e se transformar em gelo à vontade. Seus níveis de haki e seu conhecimento, tudo é elevado ao máximo, e isso é extremamente perigoso para a marinha. E o Aokiji cresceu dentro dos fuzileiros navais. Não é à toa que há 22 anos atrás, ele era um vice-almirante quando a ilha de Ohara foi destruída. Ele estava lá e foi um dos comandantes daquilo tudo. Imagine a quantidade de segredos, coisas ultra importantes, informações que são totalmente confidenciais, que somente os mais brabos com os cargos mais altos da marinha sabiam, pois o Aokiji literalmente sabe disso tudo. Já ele desertou da marinha após a guerra de Marineford e ver todas as mortes e destruição causadas. Ele queria se tornar um novo almirante de frota da marinha e mudar a justiça aplicada ali. Inclusive, o Aokiji foi o nome sugerido pelo Sengoku, que era o almirante de frota atual. Mas o Akainu também queria esse posto, então ambos os almirantes lutaram por 7 dias e 7 noites em Punk Hazard, mudando completamente a estrutura da ilha, deixando metade pegando fogo com vulcões em erupção e a outra metade completamente congelada e nevando. Nessa luta, Aokiji saiu na pior, perdeu uma perna, mas o Akainu não teve coragem de matar seu ex-companheiro. Depois disso, Kuzan saiu da marinha e foi para um novo mundo. Já em uma certa ilha, o Aokiji encontrou os piratas do Barba Negra e facilmente derrotou todos eles. Porém, foi convencido pelo capitão a entrar para seu próprio bando, somente para aumentar a força da tripulação e fazer o que bem entender sem nada em troca. E eu particularmente acho que Aokiji é um espião, até porque dentre os 3 almirantes antigos, ele era o mais bondoso e honesto. Ou ele sabe de muita merda da marinha, ao ponto de querer ficar contra eles para valer, ou ele só tá metendo fake e esperando o momento certo para capturar o Barba Negra. Quero saber de vocês, Aokiji é espião ou traidor? Comenta aí. Próximo temos o Monkey D. Dragon. E acreditem, mas a teoria de que Dragon foi um marinheiro no passado finalmente se confirmou no mangá de One Piece. No capítulo 1097, o próprio Dragon afirma que participou oficialmente da marinha no passado, mas que saiu porque não encontrou justiça nenhuma lá. E rapaziada, se tem um cara que pode ser considerado um traidor máximo da marinha, é o Dragon. Ele é simplesmente o líder e criador do exército revolucionário, conhecido como o Dragão Rebelde Dragon hoje, comanda o maior e mais poderoso exército contra o governo mundial e a marinha, sendo o maior e mais perigoso inimigo de ambos. Principalmente após o incidente de Ohara, toda aquela destruição sem sentido despertou em Dragon uma vontade avassaladora de derrubar o governo mundial. Por isso, todos os seus feitos, todos os reinos que Dragon já salvou, cada Tenryubito que ele já derrubou, cada ação contra o governo mundial e a marinha, fizeram de Dragon o pior e mais procurado criminoso do mundo inteiro. Lembrando que Dragon é filho de Garp, que é o herói da marinha, e pai de Luffy, que é um Yonkou. E existem várias teorias sobre a Akuma no Mi de Dragon ser a Logia do Vento, ou que o Dragon tem possivelmente a maior recompensa da história de One Piece, superando nomes como Rox de Shebeck e Gold Roger. Já a verdade é que Dragon já viu com seus próprios olhos como funciona o sistema da marinha. Ele presenciou toda a crueldade do governo mundial várias e várias vezes, e mesmo sendo filho de um herói máximo dentro da marinha, ele ainda assim é o maior traidor e inimigo supremo dos fuzileiros navais.
Vamos agora com o Z ou Zep. Para finalizarmos, vamos com um personagem que não é canônico, mas que tem vários fãs em One Piece. Z ou Zep apareceu no filme One Piece Z, e ele era conhecido como Punhos Negros e foi um ex-almirante da marinha, e o maior instrutor deles também antes de ele desertar do grupo. Por exemplo, no filme nomes como Akainu, Kizaru e Aokiji foram treinados diretamente a dedo pelo Z. Tudo que os futuros almirantes sabem foi ensinado pelo velhote. E não só os 3 futuros almirantes, como boa parte dos vice-almirantes atuais também. Doberman, Smoker, Momonga, Onigumo, tudo foi o Z quem treinou. Todos tinham respeito e admiração máxima por ele. Só que o Z, com seus 38 anos de idade, tinha acabado de se casar e mais tarde seu filho nasceu. E já ele era completamente apaixonado pela sua família, que infelizmente foi morta pelas mãos de piratas, bem como boa parte de sua tripulação também. O Z passou a odiar profundamente cada pirata, ao ponto de praticamente enlouquecer. Ele odiava o sistema de Chichibukais, por exemplo, e esse foi um dos grandes motivos dele sair da marinha. Depois ele criou a Neo Marinha com o objetivo de recrutar marinheiros que tinham a mesma visão que ele. O objetivo simples e direto: aniquilar todo e qualquer pirata que existe nesse mundo sem pensar 2 vezes. No meio de seus planos, o Z acabou indo contra a marinha várias vezes, e ele foi morto pelo Kizaru enquanto estava cercado por todos os vice-almirantes também. Tudo isso depois de lutar contra o Luffy e ainda bater bastante no Kizaru. Já ele se sacrificou para proteger todos da sua tripulação e lutou até o último suspiro, enquanto seus antigos alunos e amigos choravam pela sua morte. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!